Meus queridos, muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo do Projeto Mapa Aberto. Os que ainda não conhecem, com o Projeto Mapa Aberto, a gente tenta aqui fazer um mapeamento das artes pelo mundo. Para isso, a cada mês, um país é escolhido e a gente faz um mergulho, uma pesquisa no que tem sido produzido por esse país em termos de arte, seja na literatura, no cinema, na música, nas artes plásticas, enfim. Desde janeiro desse ano, se você acompanha o projeto, a gente já passou por muitos países e a lista não para de crescer. Porque o país desse mês do Projeto Mapa Aberto é a Argélia. A Argélia, como todo mundo sabe, é um país do norte da África, está localizado ali numa região entre o mar Mediterrâneo e o deserto do Saara. A história da Argélia é marcada por grandes invasões e dominações de povos estrangeiros, desde árabes, cartagineses, os romanos e por último os franceses, que no século XIX invadiram e dominaram a Argélia por mais de 130 anos. Somente em 1962, depois de uma guerra sangrenta, os argelinos conquistaram a independência. Mas vamos ao que nos interessa. O que será que os argelinos vêm produzindo em termos de artes? Olha só, presta bem atenção nessa música. Essa música é de um cantor argelino chamado Cheb Khaled. A música foi tema da novela brasileira O Caminho das Índias, no início dos anos 2000. O primeiro nome que aparece quando se fala de literatura argelina é Albert Camus. Entre as obras de Camus está O Estrangeiro, uma das obras mais conhecidas desse autor. Eu vou falar um pouco mais adiante desse livro porque ele é o livro do mês. Outro escritor argelino que tem chamado muita atenção nos últimos anos é o Kamel Daoud. Eu li esse livro e o cara teve uma sacada genial. Ele recontou uma das histórias de ficções mais lidas do século XX sob o ponto de vista do dominado, sob o ponto de vista do colonizado, ou seja, o ponto de vista do árabe. Mas além desses, eu gostaria de colocar na lista o Frantz Fanon. Eu sei que ele não é argelino, mas ele viveu muitos anos na Argélia, inclusive participou da luta pela libertação do país. Fanon é um dos teóricos anticolonialismo e antirracismo, é um dos maiores teóricos do anticolonialismo e do antirracismo do século XX. É autor do livro Peles Negras, Máscaras Brancas, que é um excelente livro que, se você não leu ainda, leia porque é fundamental. Bem, meus queridos, da literatura é isso. Agora vamos ao cinema argelino. Existem dois diretores argelinos muito conhecidos. Um sempre é nome ali, um dos cotados a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Rachid Bouchareb e o Merzak Allouche. Rachid Bouchareb produziu filmes bem conhecidos que geralmente estão concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, como por exemplo Dias de Glória, Fora da Lei e London River. Destes filmes eu assisti o Dias de Glória. É um filme que conta a história de 4 argelinos que vão para a Europa defender a França durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme concorreu ao Oscar de 2007. Outro filme que eu assisti do Rachid Bouchareb foi o London River, é um filme inspirado nos atentados de Londres de 2005. É um filme que mostra a busca por pessoas que desapareceram durante esse atentado. Já o outro diretor, o Merzak Allouche, eu assisti um filme chamado Arragas. É um filme bem interessante que conta a história de jovens argelinos que fugiam da guerra civil, fugiam da pobreza do país e tentavam migrar ilegalmente para a França através daquelas embarcações clandestinas via mar Mediterrâneo. É um filme muito bacana, apesar de ser um pouco pesado, eu recomendo esse. Além dos filmes produzidos por esses dois diretores, eu assisti um outro filme produzido por um diretor italiano, mas que a história é uma história argelina, se chama A Batalha de Argel. É um filme em preto e branco, de 1966, que mostra quase como se fosse um documentário, quanto o povo argelino lutou pela independência. Além desses filmes, eu assisti 2 documentários que eu indico bastante. Um deles é chamado A Argélia Vista do Céu. É um documentário que foi muito bem feito e nos dá a dimensão do quanto a Argélia é um país impressionante, interessantíssimo, com paisagens muito bonitas. Outro documentário que eu assisti se chama Argélia. Se você coloca no YouTube, tem esse documentário lá, vale a pena assistir, porque ele conta a história da Argélia de forma bem detalhada. O livro deste mês
Como eu já falei, O Estrangeiro. Eu nunca tinha lido nada do Camus, a não ser a peça que eu participei, chamado Mal Entendido, e agora li recentemente esse livro. Esse livro é considerado um dos clássicos da literatura mundial, é uma obra-prima de Camus. A história desse livro se passa ainda quando a Argélia era colonizada pelos franceses, né? Naquele período havia uma separação social muito grande. De um lado estavam os franceses e do outro os argelinos, em sua maioria árabe. Bem, o livro ele conta a história de Meursault. Meursault é um jovem francês que é acusado de assassinar um jovem árabe. Bem, daí é a história de todo assassinato, de como ele vai preso, enfim, né? Eu não quero dar spoiler. Então este livro aqui é um livro bem interessante, o cara tem uma capacidade de descrição das cenas muito grande, é considerada a obra-prima do Camus, né? Além de ser um livro que faz parte de uma literatura chamada literatura do absurdo. É um ótimo livro e é considerado, interessante que eu li depois, que ele é considerado o primeiro romance que se tornou clássico depois da Segunda Guerra Mundial. Bem, olha só, uma dica, tá? Se você não conhece, vale a pena ler O Estrangeiro, de Albert Camus. No entanto, se você tiver oportunidade, não deixe de ler junto ao livro do Albert Camus, esse livro aqui, que dá uma outra versão sobre a mesma história. Então, eu diria que os dois livros eles se complementam, eles se completam. São dois livros ótimos. Meus queridos, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o projeto. Aproveite também para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. Um beijo a todos e até o próximo vídeo do Projeto Mapa Aberto.